o 9º título da carreira do Rogério Ceni como técnico, lembrou aqui o Bruno Prado, está entre os técnicos com a maior quantidade de títulos, né, do Campeonato Brasileiro da Série A. Puxando aqui os títulos do Rogério. Série B de 2018 pelo Fortaleza, a Copa do Nordeste de 2019 também pelo Fortaleza, aí campeão cearense 2019 e em 2020, campeão brasileiro pelo Flamengo em 2020, temporada 20, Supercopa do Brasil de 2021 com o Flamengo, Campeonato Carioca de 2021, agora Campeonato Baiano de 2025 e Copa do Nordeste de 2025 com o Bahia. Entre os técnicos da Série A, com mais títulos, o Dorival Júnior é o primeiro, tem 13. Aí depois, Renato Gaúcho e Mano Menezes, 11. O Abel Ferreira, do Palmeiras, tem 10. Rogério Ceni e Léo Condé aparecem na 4ª colocação com 9 títulos. Estão na frente, por exemplo, de Fernando Diniz e Jorge Sampaoli, que tem 7, com arte tudo na tela para você que se liga aqui no Bate Pronto pela Jovem Pan nesta segunda-feira. Bruno Prado, a carreira do Rogério Ceni, que começa em 2017, à frente do São Paulo, e agora a gente já está falando de 9 títulos conquistados pelo Rogério Ceni, Bruno Prado. São números muito bons, né? Pelo tempo que ele tem de carreira. O Rogério é um bom técnico. O Rogério é um cara muito determinado, né? Um cara que ele quis ser treinador, se preparou para isso e cada vez mais ele é um cara que vai crescer, vai evoluir. Ele é um cara que quando se coloca para fazer alguma coisa, ele vai se aprofundar, vai fazer o máximo que puder, extremamente competitivo, e é um treinador que eu gosto bastante aqui dos brasileiros. Eu acho que está entre os melhores brasileiros aí, pelo menos entre os 3 melhores brasileiros hoje, eu acho que o Rogério está. Já são 9 anos de carreira e 9 títulos. Ele ganhou título no Fortaleza, no Bahia e no Flamengo, né? Em 3 clubes ele ganhou título. Ele passou também pelo São Paulo e pelo Cruzeiro, né? No Cruzeiro não foi uma passagem, foi bem curta, né? Durou 40 dias mais ou menos. No São Paulo foram 2 passagens, não teve título. Chegou a jogar 2 finais, né? Uma de Paulista, uma de Sul-Americana, mas não foi campeão. Mas ganhou títulos em 3 dos 5 clubes em que o Rogério dirigiu. E ali é um projeto de longo prazo. Para os padrões brasileiros, o Rogério está há bastante tempo no Bahia. Ele já está há mais de 2 anos no Bahia. Então é um clube que tem uma estrutura, tem dinheiro. Então é um ótimo lugar para ele trabalhar, vai ajudar a crescer o projeto junto com o pessoal do Bahia, do Grupo City, que é bom para ele também, tem uma estabilidade. Porque é difícil, o duro, às vezes você dá certo e ganhar títulos como treinador, tem muito a ver de você estar no lugar certo na hora certa. Que às vezes você está ali, você chega em um clube, está andando relativamente bem, uma eliminação numa Copa já vai tudo para o espaço. Aí já começa a ter uma contestação enorme, começa a ficar um clima muito complicado e daqui a pouco o cara cai. Às vezes está indo ok, você perde 3 jogos seguidos, já é o suficiente também para ser mandado embora. Então ele encontrou um lugar que ele tem uma estabilidade para trabalhar. Mais de 2 anos no Bahia, para o futebol brasileiro é bastante tempo. São raros os treinadores que conseguem trabalhar por mais de 2 anos. 9 títulos em 8 anos. É a carreira de Rogério Ceni como técnico, como jogador extremamente vitorioso, ídolo do São Paulo Futebol Clube. Para muitos, o maior jogador da história do São Paulo Futebol Clube, o Rogério Ceni. E agora, como técnico, vem repetindo esse sucesso todo. Ao vencer o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste nesta temporada com o Bahia, o Rogério Ceni conquistou uma dobradinha estadual regional que não acontecia desde o ano de 2001. Flávio Prado tá aí, o Rogério Ceni realizando mais um belo trabalho, um excelente trabalho dessa vez à frente do Bahia, Flávio. Ô Pedro, quando o Rogério estava na fase áurea dele no futebol e ele já começava a planejar, o Bruno disse, é verdade, ele é muito planejado. Ele falava muito em ser presidente do São Paulo. Aí o São Paulo contratou o Osório, o colombiano Osório, e o Osório fez muita cabeça do Rogério, mudou as ideias dele. O Bruno e eu fomos ver um treino do Osório, e o Rogério parava toda hora, ia conversar com ele e tal. E através da experiência com o Osório, o Rogério mudou de opinião e resolveu ser treinador. Foi exatamente ali que essa experiência aconteceu. E foi muito bom que isso acontecesse. O Rogério, para mim, é um técnico promissor. Quando começou aquela conversa de trazer um técnico estrangeiro,
para a seleção brasileira, eu já defendi aqui que o técnico deveria ser o Rogério Ceni. Claro que Ancelotti é um caso à parte. Ancelotti é um dos maiores técnicos do mundo e tal. Estou falando do negócio de Jorge Jesus, Abel Ferreira e tal. Eu acho que o Rogério é outro papo, porque o Rogério, e não estou nem discutindo o nível, estou discutindo embora se eu fosse presidente de um clube e tivesse essas 3 opções, eu traria o Rogério Ceni. Mas eu não quero entrar nessa discussão. O que eu quero dizer é o seguinte, ele é um cara que está em evolução constante, está cada vez melhorando mais. O Everton Ribeiro deu uma entrevista muito interessante ontem, quando ele falou, olha, o Rogério do Flamengo e o Rogério aqui é diferente pra caramba. Ele evoluiu muito. E isso é a palavra do jogador experiente, do jogador rodado. Então nós temos um técnico com potencial enorme, um cara que fala fluentemente inglês, francês, que poderá ser o cara que a gente quer para abrir espaço lá fora. Nós começamos a ter treinadores que passam a ter um patamar diferente. O Felipe Luiz é outro que tem essa possibilidade. Eu acho, mas por que eu quero que os treinadores brasileiros vão lá para fora? Não, eu quero aumentar esse intercâmbio. Eu acho que esses caras indo lá fora, eles vão sentir outro nível de trabalho, vão entender como é que funcionam as coisas lá fora e podem trazer para o próprio Brasil mesmo, para a coisa melhorar, para esse intercâmbio ser uma coisa mais forte do que acontece com o jogador de futebol, que lá ele é uma coisa, aqui ele é outra. O comportamento é diferente. Um treinador pode trazer ideias, pode assimilar coisas e colocar em prática aqui no Brasil para o futebol brasileiro evoluir, crescer. Você olha a Argentina, ela tem vários técnicos de referência pelo mundo todo. Os espanhóis, os próprios portugueses, embora seja mais num nível um pouco mais baixo, né? Os espanhóis e os argentinos, eles conseguem cargos mais elevados, às vezes até os italianos. Tanto aí que o Ancelotti está aí. E agora o Porto, por exemplo, contratou um italiano como treinador, né? Então, esse intercâmbio de brasileiros é importante. De repente você vê um treinador brasileiro numa Premier League, disputando uma Champions League, vai ser legal pra gente. E o Rogério é um cara que tem esse potencial. Fiquei muito feliz com a conquista dele, adoro esse projeto do Bahia, eu acho que temos que evoluir nesse nível mesmo. E en passant, né? Ontem subiu Barra de Santa Catarina, né? De Camboriú. E aí, conversando com o Bruno, eu falei, quem são esses caras? E esse time nada mais era que um time que tem apoio pleno, inclusive estratégico, do Hoffenheim da Alemanha. Nós estamos fazendo intercâmbios interessantes. Esse time do Barra, eu nunca vi jogar, obviamente. Ele não é o time do Hoffenheim jogando aqui. Mas ele aproveita aquilo de positivo que esse time tem, traz uma estrutura, faz uma coisa nova. Isso é muito importante pra gente. Você ter clubes com esse tipo de estrutura legal. Porque, de novo, vou repetir, as estruturas vão vencer a tradição. Elas vão vencer a tradição. Você vê aí um Vasco, você vê um Corinthians, você vê um São Paulo patinando. E esses times vão chegando. O Bahia vai crescendo. Alguém vai dizer, o Bahia tem tradição muita, mas ele é uma coisa mais regionalizada, embora tenha vencido 2 vezes o Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Mas para ganhar esse impacto de ser um time nacional mesmo, com espaço em todos os lugares, não só entre os baianos e os nordestinos, ele precisa mais, né? E ele está chegando nesse nível. De ser um dos maiores mesmo do Brasil de forma indiscutível. Tipo quando você fala Flamengo, você fala Palmeiras, você vai falar Bahia também. Como hoje você fala Fortaleza, embora de novo, né? Num momento ruim, mas hoje ele já passa a ter um nível de respeitabilidade diferente. Não vai ser apontado entre aqueles que vai cair. Quando a gente o Bahia corre, não. E essa coisa vai mudando. Esqueci de falar do Santos, que é outro com uma tradição enorme, que está patinando por aí. Então é muito bom para o futebol esses times indo tomando lugar daqueles tradicionais que teimam em continuar com estruturas arcaicas. O Rogério Ceni assume o Bahia em 2023. O Bahia estava brigando pela permanência na primeira divisão. Aquele campeonato que termina com o Santos rebaixado. Chegou na última rodada, Santos, Vasco e Bahia, os 3 tinham a possibilidade de queda. E quem caiu foi o Santos, que acabou sendo derrotado naquela última rodada para o Fortaleza, em plena Vila Belmiro. Já no ano seguinte, Rogério Ceni coloca o Bahia em Libertadores e agora o Bahia é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Tem possibilidade de título na Copa do Brasil, campeão da Copa do Nordeste, campeão baiano. E nós vamos ouvir o Everton Ribeiro, essa entrevista que o Flávio citou. O Everton Ribeiro, em entrevista ao Sport TV, rasgou elogios ao Rogério Ceni e comparou aquele Rogério, técnico do Flamengo, para esse Rogério, técnico do Bahia. Abre aspas para Everton Ribeiro. Eu acredito que o Rogério Ceni vem se atualizando, vem mudando muito a forma de ser também com o grupo.
Eu vejo diferença muito grande do que ele era com o Flamengo. A vontade de vencer não muda. A cobrança diária é até maior. Ele quer marcar a história também no Bahia. Mas hoje ele já consegue entender um pouco melhor o dia a dia dos jogadores. Ele vê de longe o jogador que está mais chateado e não está jogando. Então, às vezes, ele vem e fala uma palavra de consolo ali que vai deixar o jogador animado novamente. Consegue fazer essa gestão muito bem e dá oportunidade para todos. É um cara super vencedor na carreira como jogador e agora como técnico. Então isso acaba inspirando a gente ali dentro de campo e poder fazer sempre o melhor. Ele até fala depois dos jogos que ele é chato. Realmente ele cobra muito, mas isso é bom. Faz a gente crescer bastante, fecha aspas. Ô Vamp, essa declaração aí do Everton Ribeiro mostra que o Rogério Ceni antes talvez não tivesse tanto tato com os jogadores e ele vem melhorando essa gestão de grupo. Porque a gente está acompanhando aqui, e essa declaração do Everton Ribeiro é mais uma, né? E outras pessoas que trabalharam com o Rogério na condição de jogador e o Rogério agora na condição de técnico também. Muito se falou sobre a gestão de grupo do Rogério Ceni, que não era um cara assim com tanto tato, né? Para lidar com os jogadores, com os egos, com o vestiário. Você acha que essa mudança do Rogério passa por isso? Por essa mudança no trato com os jogadores? Não, me parece o seguinte, que logo... Parece que o Rogério parece que começou ontem. Você viu aí quantos títulos você já deu aí pra ele? 9. Fortaleza, foi campeão brasileiro no Flamengo, campeão estadual no Flamengo. Então, já é um treinador sólido, consolidado. Acho que concordo com o Flávio. Mais um aninho, 2 anos aí, ó, terminar a Copa do Mundo. Pra mim, é a primeira opção de, se o Ancelotti não ficar, pra ir pra seleção. Um treinador brasileiro. Isso eu tava até pensando, viu, Bruno? Flávio, ó. Tava vendo, são 8 seleções campeãs do mundo. Das 8, nenhuma foram campeão com um treinador estrangeiro, todos com treinadores locais. E aí você pega, são 3 sul-americanas, né? Brasil, Argentina e Uruguai. Hoje o Uruguai e o Brasil têm 2 treinadores estrangeiros. Aí eu tava indo lá para a Europa, a Espanha é um espanhol, a França é um francês, a Itália é um italiano, a Inglaterra é um alemão, a Alemanha é um alemão. Um alemão, então só são um, né? Só a Inglaterra. Inglaterra e daqui Brasil e Uruguai, que tem estrangeiros de dos 8 campeões tem do 3. mundo. Aí você vai pegar ali outras seleções, assim, tipo, favorita, França, ou Holanda, porque Bélgica, Portugal. É estrangeiro. Portugal, o espanhol. É um espanhol. E aí, se você pegar as favoritas ao título, ou vão quebrar essa sequência, o Brasil, Uruguai, Inglaterra quebra a sequência, ou vai continuar a sequência se não mudar treinadores até lá. Os treinadores locais. Pode ser o Descampo, pode ser o... Como é o nome do da Espanha? De La Fuente. Pelo amor de Deus, Luiz que a Espanha de La tá Fuente. jogando, Fábio. Pô, ele ficou assustado. Ele deu uma declaração e falou: caramba, eu não esperava tanto. Ele O se terceiro assustou gol contigo. da Espanha é coisa de outro mundo. Então eu vejo o E Rogério. a Turquia não é uma baba. Claro que não. 6-0, Claro. O Vamp passeio. que eu diga. Porra, os turcos. E aí eu vejo o Rogério assim, porque o treinador brasileiro, diferente do europeu, tem um sonho de ir pra seleção, né? O europeu vai depois, bem depois. O Ancelotti veio aí agora pra tirar um barato, o Guardiola vai tirar mais um barato depois. Mas os treinadores locais têm esse sonho. Eu acho o Rogério um grande nome. Até porque os técnicos brasileiros, como eles não têm essa oportunidade fora do Brasil, então para muitos deles, a grande oportunidade na carreira é ser técnico da seleção, o auge da carreira é ser técnico da do time do seleção. Rogério, que ele não muda. Ele tira um ou outro, mas a base sempre tá jogando. Só que Mas o Rogério, eu acho poupar. que o Rogério, o Felipe Luiz, eu acho que são 2 técnicos. Eu disse isso aqui, que eu acho que o auge do técnico brasileiro sempre foi a seleção. Mas eu acho que são 2 treinadores que têm essa oportunidade, se quiserem, né, de trabalhar fora do Brasil. Então, repara bem, Pedro. O City, ele é integrado. As pré-temporadas do City, do Bragantino, então elas são feitas lá. Então os caras estão vendo, vai treinar na Áustria, né? Sede da empresa. Então eles estão vendo o que está sendo feito. O Bahia vai treinar lá em Manchester. Treinou, conversou com o Guardiola, trocou ideia, conversaram. Eu não lembro qual foi o jogador que deu um abraço nele, falou, pô, goleiro artilheiro e tal. Foi um jogador estrangeiro que fez isso. Enfim, os caras estão vendo o que está acontecendo. Os caras estão vendo o que está acontecendo. De repente, o Grupo City tem times em todo lugar.
Eu não acredito que eles tirariam, por exemplo, sai o Guardiola chamar o Rogério Ceni. Mas por que não o Girona, que é deles? Aí você já vai para a primeira divisão da Espanha, num time médio. É um começo. O Simeone foi menos que isso. Ele começou no time da Série B, na época o Cagliari, para poder começar, da Itália. Então, sabe, são caminhos que vão se abrindo. Eu acho que isso é importante, isso pode ajudar bastante, sim. Mas, o Rogério, já na época de jogador, já demonstrava que poderia ser um bom técnico no bastidor? Sempre foi líder do São Paulo, a gente jogava contra, até brinco até que quando o Rogério, sempre falava, quando o Rogério parar, isso foi verdade mesmo, o São Paulo vai viver jejuns de títulos. Porque quando ele estava em atividade, ele brigava sempre por título, liderança total, capitão, sempre foi um grande líder e obcecado por conquista, né? E aí sempre teve meu respeito como adversário e ao mesmo tempo quando a gente foi em algumas convocações junto para a seleção, fomos na Copa do Mundo, em outras convocações também, sempre respeitei muito igual a do Rogério. Como jogador, uma história belíssima à frente aí do São Paulo, como goleiro do São Paulo, agora como técnico, 9 títulos em 8 anos, e a gente já citou aqui, né, essa questão do bastidor mesmo, né, Bruno, que muito se falou aí, e jogadores e pessoas do meio do futebol que já trabalharam com o Rogério Ceni sempre falavam, não, o Rogério tem que melhorar esse dia a dia com jogadores, porque ele cobra muito, exige muito dos atletas no dia a dia, mas tem que melhorar um pouco ali o trato com os atletas. Você acha que isso já foi superado na carreira do Rogério Ceni ou ele ainda tem que melhorar? Me dava a impressão assim que o Rogério, a gente recebeu aqui uma vez aqui no nosso programa de entrevistas aqui, o Renan, né, que jogou com ele no São Paulo. O Renan falava assim que ele entendia que o Rogério cobrava muito dos atletas que se dedicassem como ele, que ele como atleta se dedicava muito, né? Ele era um cara muito assim, muito perfeccionista, assim, de querer sempre o máximo melhor. E aí vão dizer, isso é obrigação do atleta. Não é bem assim. Acho que cada um tem um jeito, cada um é de uma maneira. Nem todos vão ter a força mental, assim, de entregar mais e mais e mais. E o cara ganha e quer ganhar mais e faz gol de falta e quer bater falta ainda melhor e treina mais e se dedica. Nem todo mundo tem essa mesma, não digo nem vontade, até força mental mesmo de se manter ligado. O Renan falou até aquele dia que o Rogério, ele sabia a tabela inteira do São Paulo até o fim do campeonato, a pontuação dos outros, como os outros estão, sabia dos adversários também, né? Quem tá jogando, quem não tá, quem desfalca, quem não desfalca, o que o time precisa para classificar. Então assim, era um cara extremamente dedicado. E talvez ali no início, aí foi uma opinião até do Renan, e acho que eu concordo, vendo de fora, o Renan conviveu com o Rogério no São Paulo como atleta, era que ele cobrava isso de todos os atletas, e não vai ser todo mundo, né, que vai conseguir entregar da mesma maneira. Acho que com o tempo, ele já está há um bom tempo aí como treinador, ele acho que consegue compreender um pouco melhor que alguns precisam de cobrança, outros precisam mais que ele traga o cara, assim, converse, que dê um carinho a mais pro cara, que trate de outra maneira. A gente viu ali, quando o Jean Lucas foi convocado, o Bahia mostrou um vídeo, né, do Rogério abraçando o Jean Lucas de uma maneira assim, bem carinhosa. Então, o Rogério, com o tempo, acho que ele vai compreendendo que a função dele como comandante também é essa, né, de entender, né, esse cara eu posso falar desse jeito, com esse aqui, se eu falar do mesmo jeito que eu falei com o outro, eu vou derrubar esse aqui, o outro ele vai levantar, esse aqui eu vou derrubar. Então, acho que isso ele consegue compreender melhor e de futebol, tecnicamente, taticamente, ele é um cara que, claro, tem muito conhecimento aí para ser um ótimo treinador, como já é um treinador muito bom. E a gente tem aqui a palavra do Rogério. Conversou com a imprensa logo após o título da Copa do Nordeste. O Rogério Ceni fala, você acompanha aqui no Bate Pronto pela Jovem Pan. Eu falo sempre para os jogadores que títulos, quando você chega a uma final, né, finais são tão especiais e independente da circunstância, situação ou qual competição, é tão raro, né, se você analisar o número de campeonatos que existe, você conseguir chegar numa final. Então, eu acho que vencer fica para a história do clube. Eu acho que um ano com título estadual e Copa do Nordeste, como foi 2001, a última vez, eu acho que é especial. Acho que quarta-feira, se eu não me engano, eu completo 2 anos aqui. Terça? E fico contente, acho que traz confiança pra gente também, para um jogo também importante de Copa do Brasil na quarta-feira. E fica marcado, registrado para a história, o Bahia se tornar
o primeiro clube do Nordeste a conquistar 5 vezes a competição. Acho que também é especial para o torcedor, ver o torcedor feliz. 48 mil e poucos pagantes hoje aqui, né? Também festa para o torcedor alegre, contente. E eu acho que, lógico que a final foram 2 placares mais elásticos, mas eu acho que as quartas e a semi foram extremamente pesadas contra 2 clubes tradicionalíssimos e que se encontram na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Hoje, logicamente, eu acho que também pelo primeiro resultado, ficou um jogo mais acessível, mais fácil. Mas muito contente e fico feliz de deixar também, junto com os atletas e tudo, o nome na história do Bahia. Meu sonho com o Bahia é ganhar um título nível nacional. Seria para mim, eu acho que a realização acho que da volta do Bahia ao cenário nacional. Acho que já se põe logicamente a isso, até no cenário sul-americano, né, disputando tanto a Copa Libertadores como a Copa Sul-Americana esse ano. Mas eu sempre falei desde a primeira entrevista quando nós estávamos, que nos próximos 10 anos o Bahia, eu acho que tem concorrentes pesados, 2 bastante pesados e outros também tão pesados quanto o Bahia, né? Esses dois mais, mas nós vamos sempre tentar chegar no ponto mais alto, que seria um título nível nacional. Não sei, tomara, né? Nós temos uma oportunidade aí, ainda é longe, lógico, distante, mas eu tenho certeza que nos próximos anos de projeto a chance aumenta cada vez mais. E esse meio de campo do Bahia é muito bom, né? A gente está falando de Jean Lucas, agora servindo a seleção brasileira, Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Cauli. O lateral esquerdo que estava na lista do Juba. O Juba. E hoje é bem natural isso. Você reparou? Por exemplo, o lateral direito da seleção colombiana fez gol. Deu passe para gol, né, Bruno? Arias, sim. Então, mas Arias, antes, e o Vamp veio lá do Nordeste, antes, quando era convocado um jogador do Nordeste, era uma coisa assim, tinha que ser um Bobô, tinha que ser um Charles, era uma coisa excepcional. Hoje é naturalíssimo. Bahia de 3, 4 Acabou anos de vender aí, agora o boa. Uruguai, a transação mais cara da história do futebol nordestino. E vendeu para um time de uma cidade que não existe. Você viu coisa de doido isso aí? Pô? Não existe. Lá pro mundo árabe, né? O Lúcio Rodrigues então, Saudita. a cidade não existe. Vai ser construída ainda. A cidade vai ser construída e o time já subiu para a primeira divisão. É muito louco isso, né? Ele vai para você vai morar numa cidade fantasma. Vai ser uma cidade do caramba, neon. Só que a cidade ainda não existe, pô. E já vai ser sede da Copa do Mundo. Olha que doido, Vamp. O Bahia pagou 10 milhões de euros no ano passado para tirar o jogador do Uruguai. E agora vende o Lúcio Rodrigues por 22 milhões de euros, entre valores fixos e bônus. Ele dentro do Uruguai é tido como o novo Soares, né? No Bahia ainda não emplacou. Mas dizem que ele é o novo Soares. Mas olha o lucro, né, da transação. Parece que 70% era do Bahia e 30% do lucro, que foram mais ou menos 18 milhões de dólares, vão ser... Essa parte vai pro Liverpool, né? Liverpool do Uruguai. Então, dos 30% do lucro irão pro Liverpool do Uruguai. Mas é um negócio maravilhoso, pô. Maravilhoso. E é um jogador também de seleção, né? Ele não está nesta atual convocação do Uruguai, nessa data FIFA, mas ele já foi convocado várias vezes, né? Então, tem pelo menos 3 aí, o Arias na Colômbia, o Lúcio Rodrigues no Uruguai e agora o Jean Lucas no Brasil, 3 jogadores do Bahia que participaram da eliminatória. E o Juba que poderia ter ido com naturalidade, né? A gente, e o Pedro citou alguns que a qualquer momento podem ser chamados. Hoje nós temos jogadores de um nível legal. O Bahia competindo no mercado, ganhando. O Caio Alexandre, foi o Caio Alexandre, né, que teve aquela briga, todo mundo queria, no fim ele acabou fazendo a opção pelo Bahia. Então hoje é natural, o Bahia hoje é uma potência no futebol, o que é muito bom para o futebol. Só fazendo uma correção, nosso amigo Alisson trabalhou aqui no Jornal da Manhã. O time que o Simeone começou dirigindo não foi o Cagliari, não, foi o Catania. É só um detalhe para não deixar a informação errada. Perfeito.